choro na mata. O silêncio da roça é diferente. De dia é um sossego gostoso, só cortado pelo cantar dos passarinhos e o mugido distante do gado. Mas de noite é outro silêncio. Um que parece vivo, como se a própria escuridão estivesse respirando. Foi nesse silêncio que o velho Zeca viveu seu pior medo. Zeca era um homem da terra, criado na enxada e no gado. Desde pequeno, aprendeu a respeitar a natureza e seus mistérios. Nunca foi de duvidar das histórias dos antigos. Pelo contrário, preferia evitar desafiar o que não entendia. Mas naquela noite, o destino quis que ele cruzasse um caminho que nunca deveria ter atravessado. A fazenda onde morava ficava a uns 5 quilômetros do povoado mais próximo. A estrada de terra, cercada de mato dos dois lados, era solitária depois do pôr do sol. Não era incomum ouvir o uivo dos bichos do mato, o piado das corujas ou o canto das cigarras. Mas naquela noite, ele ouviu algo diferente, algo que não devia estar ali. Ele voltava da venda de seu Tonho, onde tinha ido comprar um pouco de farinha e querosene. A lua estava alta, iluminando seu caminho com um brilho pálido. Os cascos do cavalo batiam na terra seca, ritmados, quase hipnóticos. Foi então que ele escutou um choro. No começo, pensou ser coisa da sua cabeça, o vento que fazia parecer um lamento. Mas então ouviu de novo um choro baixinho, fraco, vindo do mato fechado à sua direita. Zeca puxou as rédeas do cavalo, que bufou inquieto. O animal, sempre calmo, começou a pisotear o chão como se quisesse ir embora dali. Isso fez um arrepio subir pela espinha de Zeca. "Tem alguém aí?" perguntou a voz rouca, tentando soar firme. O choro continuou, mas agora parecia mais próximo. Zeca desceu do cavalo, prendeu as rédeas num galho baixo e foi até a beirada do mato. "Quem tá aí?" Nenhuma resposta, só o choro. Ele apertou os olhos, tentando enxergar entre as sombras das árvores. Então viu um vulto pequeno, encolhido entre os arbustos. Parecia uma criança. O coração de Zeca acelerou. Uma criança perdida ali, naquela hora. O povo sempre dizia para nunca se meter com o que não entende. Mas ele não podia simplesmente ir embora e deixar uma criança ali. Respirou fundo e deu um passo à frente. "Ô menino, você tá perdido." O choro parou. O silêncio ficou pesado, sufocante. O vento parou, os grilos se calaram. Tudo ficou imóvel. Foi quando a coisa se levantou. O vulto se ergueu devagar, muito mais alto do que uma criança deveria ser. Os galhos estalaram sob seus pés. E então veio o som que Zeca nunca mais esqueceria. Um riso fino, arranhado, que não parecia humano. O corpo da coisa se contorcia como se estivesse desengonçado, dobrando-se em ângulos estranhos. A pele era escura, ressecada, e os olhos, 2 buracos fundos, vazios, negros como a noite sem lua. Zeca sentiu as pernas fraquejarem. A coisa deu um passo em sua direção. O cavalo relinchou alto, puxando as rédeas com desespero. Foi o que fez Zeca acordar do transe. Ele se virou e correu, pulou no lombo do cavalo e bateu os calcanhares na barriga do bicho, que disparou estrada abaixo. O vento cortava seu rosto, mas ele não ousou olhar para trás. Não sabia se a coisa o seguia, mas podia sentir. Aquele riso fino ainda ecoava em seus ouvidos. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta, jogou um tição na fornalha e ficou sentado com a espingarda no colo, tremendo feito vara verde. Na manhã seguinte, foi até o povoado contar o que aconteceu. O velho Tonho escutou calado, apenas balançando a cabeça. Quando Zeca terminou, Tonho suspirou fundo e disse: "Você viu o chorão da mata?" Zeca nunca tinha ouvido falar. Tonho explicou que, muitos anos atrás, uma mulher engravidou de um homem casado. Desesperada, deu à luz sozinha e enterrou o bebê na mata, acreditando que ele estava morto.
mas dizem que a criança ainda estava viva quando foi jogada na cova. Desde então, à noite, alguns dizem ouvir seu choro, e os que tentam ajudar, veem ele. Zeca nunca mais passou naquela estrada depois do pôr do sol. Se precisava ir ao povoado, saía cedo e voltava antes que o sol caísse. Mas de vez em quando, no silêncio da noite, jura que ainda ouve aquele choro fraco vindo da mata. E nunca mais dormiu em paz. A maldição da fazenda dos Lobatos. O vento cortava a noite como um lamento, carregando o cheiro de mato molhado e terra velha. Na fazenda dos Lobatos, no interior de Minas Gerais, ninguém ousava sair depois do pôr do sol. Os antigos diziam que a terra ali era amaldiçoada, coisa ruim, de tempos imemoriais. Mas João, um rapaz teimoso e descrente dessas histórias, decidiu desafiar o destino. Ele trabalhava para o seu Nestor, dono das terras. Cuidava do gado, consertava cercas e limpava os currais. Era um serviço pesado, mas pagava bem. Naquela noite, ficou até tarde no curral, consertando uma porteira que os bois haviam quebrado. O céu estava carregado de estrelas, mas a lua sumira atrás das nuvens. O silêncio da noite era cortado apenas pelo coachar dos sapos e o cantar distante dos grilos. Quando terminou o serviço, olhou para o lado e sentiu um arrepio. No meio da escuridão, perto do pasto, havia uma figura imóvel. Era um homem, um bicho. Seus olhos se esforçavam para enxergar, mas a forma era distorcida pela penumbra. "Quem tá aí?" João perguntou, tentando soar corajoso. Nenhuma resposta. Apenas o vento assoviando entre as folhas secas. Ele pegou o lampião e caminhou devagar, até o local onde vira a figura. Mas quando chegou lá, não havia nada. Apenas o cheiro forte de carniça no ar. Ele sentiu o estômago revirar e decidiu que era hora de ir embora. Caminhou rápido até sua casa, que ficava perto do velho casarão da fazenda. Seu Nestor dizia que ninguém mais morava ali, que a casa grande ficara vazia, desde que sua família se mudou para a cidade. Mas João jurava que já tinha visto luzes piscando lá dentro, sombras se movendo atrás das janelas sujas. Naquela noite, trancou a porta e foi se deitar, mas o sono não veio fácil. Ele ainda sentia aquele cheiro de podridão impregnado no nariz. Rolou na cama por horas, até que ouviu um barulho do lado de fora. Passos. Não era bicho, não era vento. Eram passos pesados, lentos, como se alguém arrastasse os pés na terra seca. João segurou a respiração. O som se aproximava da sua porta. Ele ouviu a madeira ranger levemente, como se algo do outro lado estivesse testando a fechadura. Ele se levantou devagar e pegou o facão que sempre deixava ao lado da cama. Caminhou até a porta e encostou o ouvido na madeira. Silêncio. Criou coragem e espiou pelo buraco da fechadura. O que viu do outro lado fez seu coração quase parar. Um olho. Mas não era um olho humano. Era grande demais, esbranquiçado, sem pupila, e piscava devagar, como se soubesse que ele estava olhando. João recuou, tropeçando no tapete. O facão caiu de suas mãos. O silêncio foi quebrado por 3 batidas fortes na porta. Toc, toc, toc. Ele não teve coragem de responder. Ficou parado, paralisado pelo medo. Então, ouviu a voz. "João, eu sei que você tá aí." Era uma voz rouca, arrastada, como se viesse de alguém que não falava há muito tempo. Ele cobriu os ouvidos, tentando ignorar, mas a voz continuava. "Me deixa entrar, João. Tá frio aqui fora." Seu coração martelava no peito. Ele queria gritar, mas a voz ficou mais baixa, quase um sussurro. "Você já viu meu olho, João? Agora eu preciso ver os seus." Um cheiro azedo invadiu o quarto. A vela que ele deixara acesa se apagou de repente. E então, silêncio. Os passos começaram a se afastar.
primeiro devagar, depois mais rápidos, até que desapareceram na escuridão. João passou o resto da noite acordado, com o facão apertado nas mãos. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, ele criou coragem para abrir a porta. Não havia pegadas no chão, apenas um risco profundo na madeira da porta, como se algo a tivesse arranhado com unhas compridas e afiadas. Ele decidiu que não passaria mais uma noite ali, pediu demissão e foi embora da fazenda no mesmo dia. O tempo passou e João nunca mais voltou. Mas quem ficou na região jura que, nas noites sem lua, ainda se ouve o som de passos arrastados e uma voz sussurrando no vento. Me deixa entrar, João. A maldição da casa velha. No coração do sertão mineiro, onde as noites são longas e os ventos sussurram segredos antigos, vivia seu Zeca, um velho roceiro de mãos calejadas e olhar sempre desconfiado. Ele morava sozinho numa casa de madeira, afastada da vila, cercada por um matagal espesso e um silêncio que parecia vivo. Os poucos que passavam por lá diziam que a casa tinha algo estranho, um ar pesado, como se estivesse sempre à espera de alguma coisa. Seu Zeca não ligava para boatos. Desde que sua mulher morrera de febre amarela e seu único filho sumira no meio da mata, ele se resignara à solidão. Criava umas galinhas, um porco ou outro e passava os dias cuidando da terra dura que pouco lhe dava. Mas quando a noite caía, tudo mudava. Os sussurros na noite, certa noite, enquanto tentava pegar no sono, ouviu um barulho vindo da sala. Parecia um murmúrio, como se alguém estivesse falando baixinho, bem perto da janela. Levantou-se devagar, pegou a espingarda que mantinha ao lado da cama e caminhou até a porta. "Quem tá aí?" rosnou, apontando a arma para o nada. A única resposta foi o vento frio que passou por ele e apagou a lamparina. O silêncio voltou, mas algo estava diferente. O cheiro da casa tinha mudado. Não era mais o aroma da madeira velha e do fumo que ele costumava mascar. Era um cheiro azedo, como carne estragada. Tentou reacender a lamparina, mas sua mão tremia tanto que o fósforo caiu. No momento em que abaixou para pegá-lo, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não estava mais sozinho. O homem na cadeira virou-se devagar e quase deixou a espingarda cair. No canto da sala, sentado em sua cadeira de balanço, havia um homem. Mas não era um homem comum. A pele era acinzentada, os olhos fundos e vazios, e os lábios estavam tão ressequidos que pareciam trincados como terra seca. Seu Zeca reconheceu na hora. Era seu filho, João, ou o que restava dele. "Pai", murmurou a aparição, num tom arrastado e quebradiço. O velho sentiu o coração martelar contra as costelas. João desaparecera fazia mais de 10 anos, levado pelo mato, engolido pela escuridão daquelas terras. "Não pode ser", sussurrou Zeca, dando um passo para trás. João inclinou a cabeça para o lado, os ossos do pescoço estalando como madeira velha. "Por que me deixou, pai?" A voz parecia vir de todos os cantos da casa, reverberando como um eco. Seu Zeca tentou se mexer, mas estava preso no lugar, os pés pesados como chumbo. Então a coisa se levantou. Os ossos estalavam a cada movimento, e seu Zeca viu que as pernas do filho estavam erradas, tortas, como se tivessem sido quebradas e mal curadas. O cheiro pútrido ficou mais forte e o velho começou a sufocar. "Me ajuda, pai", disse João, estendendo as mãos ossudas e sujas de terra. Seu Zeca fechou os olhos e apertou o gatilho. O estouro da espingarda rasgou o silêncio da casa. A maldição da terra. Quando abriu os olhos, João havia sumido. Mas algo estava errado. A cadeira de balanço ainda se movia, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. O cheiro continuava ali,
impregnado nas paredes. Ele correu para fora da casa, tropeçando na lama, o peito arfando. Parou perto do velho poço, que ficava atrás do terreno, e tentou recuperar o fôlego. Mas então, um som veio do fundo do poço, um sussurro. Pai. Seu Zeca caiu de joelhos, os olhos arregalados. A lembrança explodiu na sua mente, o dia em que João desaparecera. A seca castigava a terra, os bichos morriam de sede e a fome começava a roer os ossos da família. João era pequeno, fraquinho e ficara doente. O choro dele era um tormento na cabeça do velho. Num ato de desespero, seu Zeca o levara até o poço. Me perdoa, filho, murmurou, as lágrimas escorrendo pela pele enrugada. O vento soprou com força e algo saiu do fundo do poço. Um braço magro, descarnado, agarrou seu tornozelo. E então tudo virou escuridão. O destino do velho. No dia seguinte, os moradores da vila estranharam quando o velho Zeca não apareceu na venda, como fazia toda manhã. Foram até sua casa e encontraram a porta aberta, a espingarda caída no chão e um cheiro podre impregnando o ar. Seguiram o rastro de pegadas até o poço. E lá dentro, entre raízes e pedras cobertas de lodo, encontraram o corpo de Zeca. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito mudo. Ao lado dele, algo ainda mais macabro, os ossos de uma criança. E dizem que, desde aquele dia, quem passa perto da casa velha pode ouvir o ranger da cadeira de balanço. E se escutarem com atenção um sussurro no vento, pai. O fazendeiro e o coisa ruim. Eu sou João Batista, homem simples da roça, criado na lida desde menino. Minha vida sempre foi cuidar do gado, plantar o milho e tirar leite de manhãzinha. Mas tem coisa nesse mundo que nem a experiência explica. Vou contar o que me aconteceu, mas adianto. Quem tem juízo não se mete com o que não entende. Tudo começou num fim de tarde, quando vi algo estranho na porteira do sítio. Era um homem alto, muito magro, com o rosto escondido debaixo de um chapéu velho. Só que ele não fazia sombra, mesmo com o sol baixo atrás dele. Aquilo me deu um arrepio, mas fiz de conta que não vi. A roça tem dessas coisas. Vê-se o que não devia ver. Toquei as vacas para o curral, mas percebi que estavam ariscas. O gado sentia algo ruim no ar. O cachorro, Rex, rosnava para a porteira, mas sem latir, como se soubesse que latido nenhum adiantaria. À noite, enquanto jantava com minha esposa, Joana, ouvimos um barulho estranho vindo do terreiro, passos pesados na terra seca. Peguei a espingarda e saí com a lamparina na mão. No escuro, vi a mesma silhueta parada no meio do quintal. "Quem tá aí?" perguntei, mas a coisa ficou muda. Quando me aproximei, percebi que não era bem um homem. Aquela coisa tinha pés virados para trás e unhas enormes saindo dos dedos. A pele parecia couro queimado e os olhos, 2 buracos fundos, sem nada dentro. Minha espingarda falhou. Engatilhei de novo, mas nada. A coisa sorriu, um sorriso que não combinava com aquele rosto seco e sem vida. "Esta terra tem dono", ele disse, a voz parecendo sair de dentro da minha própria cabeça. Saí correndo para dentro de casa e tranquei tudo. Joana rezava alto e o cachorro começou a uivar. O vento lá fora ficou tão forte que parecia que a casa ia desabar. Então ouvimos um barulho terrível, como se algo enorme arrastasse as unhas na parede de madeira. De repente, silêncio. Ficamos acordados até o amanhecer. Quando saí, o terreiro estava cheio de pegadas fundas, mas todas elas começavam e terminavam no nada. O curral estava vazio. Todo o meu gado sumiu sem deixar rastro. Fui até a cidade falar com seu Chico, o mais velho da região, homem sábio. Quando contei, ele apenas suspirou. "O coisa ruim veio cobrar. Essa terra era amaldiçoada, João. Dizem que há muitos anos um fazendeiro vendeu a alma aqui.
E o diabo ainda vem buscar o que é dele. Vendi o sítio na semana seguinte e nunca mais pus os pés lá. Dizem que quem comprou durou pouco e a propriedade ainda está lá, abandonada. Se um dia passar por aquelas bandas e vir um homem de chapéu sem sombra, siga seu caminho e reze.